Senhoras e senhores, seres humaninhos, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Tá todo mundo bem? Eu estou muito bem, muito obrigado. E aí, galera, tudo bom? Vamos hoje, continuando nossas evoluções históricas sobre Brasil Império, vamos falar de um dos momentos mais conturbados de nossa história. Já fizemos uma aula introdutória desse assunto, que é o período regencial. Mas eu dei ênfase nas questões políticas, sociais, culturais, transformações econômicas, nem transformou tanto assim, mas hoje o nosso foco é analisar as rebeliões, as revoltas regenciais, tá? São assuntos recorrentes nos vestibulares, cai com mais ênfase algumas do que outras, mas cinco delas chamam muito a nossa atenção, tá? Então a gente vai analisar este contexto histórico agora. Vamos dar uma olhadinha como é que está essa estrutura, os antecedentes, e aí a gente mergulha de fato em alguns elementos pontuais de cada uma dessas revoltas e revoluções, talvez. Não concordo muito com a ideia de revolução, porque não teve nenhuma grande mudança, são mais elementos de rebeldia mesmo. Mas vamos com a gente. Vamos lá. Contexto. Qual o contexto histórico nosso aqui? Nós estamos analisando a passagem do primeiro reinado para o segundo reinado, certo? Um hiato na história do Império Brasileiro chamado de período regencial. 9 anos onde o governo foi exercido pela elite agrícola brasileira, né? A aristocracia rural brasileira, de posse dos únicos direitos políticos vigentes naquele momento. O importante é você lembrar que, uma vez vencida a oposição à independência dos portugueses, os lusos, o perigo luso foi afastado, inclusive o perigo de uma recolonização, de uma retomada da coroa, né? Lembrando do contexto ali do final do primeiro reinado, na crise, quando há uma crise de sucessão na coroa portuguesa por conta da morte de Dom João, Dom Pedro é o herdeiro de direito, tinha aquele medo, aquele receio de voltarmos a ser parte de Portugal. Não interessa se como Reino Unido ou como colônia, mas isso não era uma coisa que a elite agrícola, a elite política brasileira queria, né? E por isso, uma vez vencida aquele domínio luso, uma vez vencido o contexto contra o autoritarismo de Dom Pedro I, né? Aquela postura autoritária, né, muito flertando com o absolutismo europeu ainda, o perigo da recolonização interrompido e eliminado, nós tivemos o fim das alianças entre as elites políticas agrárias brasileiras. Como assim? Então, enquanto eles têm um inimigo em comum, os portugueses, a recolonização, Dom Pedro, a elite, cara, vai se abraçar, não, esse daqui é meu amigo, deputado, senador, não, esse daqui é meu irmão, ele é governador lá na província X, presidente em tal lugar, prefeito de tal coisa, eles estão todos juntos contra um inimigo em comum. A hora que não tem mais um inimigo em comum, aí começam as divergências internas, aí é cada um pro seu, tá? É esse contexto de conflitos entre os blocos, né? E aí tem vários nomes, né? Durante o período regencial a gente falou que eles trocaram de nomes ali pelo menos 3 ocasiões. Você teve ali os jururubas, farroupilhas, caramurus, né? Você tem ali os restauradores, depois você tem os progressistas, regressistas. E aí no finalzinho do período regencial eles se tornam aquilo que virão a ser durante grande parte do Império Brasileiro, que é o final do segundo reinado, que é conservadores e liberais. A gente ainda vai falar bastante sobre esses conservadores liberais no segundo reinado, mas no final do período regencial, essa linha entre a elite econômica política brasileira é traçada. E aí você tem tendências políticas divergentes que começam a disputar o espaço e o cenário político. Quem é que manda, quem é que obedece, quem toma decisões, quais são as decisões que são tomadas, é mais liberal, é mais conservador, ok. Nesse contexto de disputa política entre as elites brasileiras, é que vão ocorrer as enormes e muito bem articuladas, ou não tão bem articuladas, revoltas regenciais, tá? Que é o cenário que a gente está tendo que analisar. Duas linhas têm que ser entendidas nesse contexto, tá?
você tem que compreender que uma série de elementos se sobrepõem, se interligam, se coaduam ao mesmo tempo. Pessoas, por favor, tá? Por favor, resistam à nossa tendência natural de dividir as coisas como se fossem apenas coisas duais, como se fosse tudo maniqueísmo. É o bem versus o mal, o certo versus o errado, o rico versus o pobre, né? O elemento o preto versus o branco. Não é só isso. Porém, tá? Porém, muito importante você lidar com essas camadas de polarização. Todas essas polarizações, elas existem, tá? Não estou dizendo que elas não existem, elas existem. Só que elas, ao mesmo tempo que existem, elas têm que lidar com a realidade da sociedade. No Império não é diferente, tá? No Império não é diferente. Tem rico e tem pobre, e eles vão se bater, tá? Você tem os brancos e você tem os negros, e eles vão se bater, tá? A sociedade é escravocrata, não tem de onde sair diferente o negócio, tá? A sociedade era elitista do ponto de vista da elite agrária brasileira, ou seja, se você tem terras, você é parte de uma estrutura social mais robusta, mais abastada, mais com status político e social, econômico melhor. Se você não tem terras, você é parte de uma camada social oprimida, excluída, marginalizada. Não tem o que fazer. Só que ao mesmo tempo que essas relações vão se integrar, vão se sobrepor e às vezes vão até caminhar paralelamente com os objetivos que tem, você tem que levar em consideração os problemas entre os poderes locais e os poderes centrais, né? A regionalização da política brasileira. Como assim? Pessoas, a questão de localismo e centralismo, ela persegue o Brasil desde o período colonial. Por quê? Porque não dá para se fazer um governo muito centralizado num país com dimensões continentais. É quase que impossível. Hoje em dia, com recursos tecnológicos, avanços nos meios de comunicação e nos meios de transporte, é mais possível, mas ainda assim é difícil. Aqui no século XIX, galera, você acha que o cara lá no Rio de Janeiro sabe do que está acontecendo lá no interior do Mato Grosso? Não sabe. Não vai saber, né? As coisas não chegam. Então, o localismo e o centralismo é um problema que você tem que lidar. Por que a gente está batendo nessa tecla nesse contexto? Porque as revoltas regenciais, elas irão ocorrer longe da centralização do poder. Não é no Rio de Janeiro que estouram as revoltas regenciais. Não é em Minas Gerais, na região urbanizada ali próxima à Serra. Não é em São Paulo. As revoltas regenciais vão ocorrer Paraná, Maranhão, Bahia, né? Salvador, né? Nordeste, vão ocorrer no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, assim, é um contexto de revoltas distantes do poder central. Por isso, o elemento local tem que ser levado em consideração. Você tem que entender a motivação desses lugares. Por que nesses lugares estouraram revoltas? O que está acontecendo de tão diferente ali, tá? Outra coisa que você deve levar em consideração é o crescimento dos atritos entre brancos e negros nesse contexto histórico, tá? Um monte de coisa estava mudando no mundo no século XIX, tá? Você teve ali a Revolução Francesa, teve o início do processo de independências da América, os Estados Unidos lançou o começo do processo, mas ainda era um país escravocrata naquele contexto, mas já havia tendências não escravocratas nos Estados Unidos naquele contexto. Você vai ter a independência do Haiti, que já falei aqui para vocês. Olha, se não viu, vá lá na nossa aula de independência do Haiti. Independência sensacional. Um belo de um dia, os negros escravizados resolveram que queriam sua alforria e, ao mesmo tempo, a sua independência e derrubaram o poder no Haiti, tomaram o controle da área, tá? Então, isso é extraordinário, tem que ser visto dentro do contexto do século XIX. O Brasil experimentava essa relação de certa forma também. Era um país de dimensões continentais, um dos maiores países escravocratas vigentes naquele contexto, tinha que lidar com essas questões. Outra coisa importante é a distância em que os ricos estavam da massa da sociedade, dos pobres de fato, né? Dos miseráveis, né? Da população pauperizada, empobrecida. Lá atrás, quando eu falei para vocês que tinha ameaças de recolonização, da interferência portuguesa no governo brasileiro, do Dom Pedro I sendo autoritário, tudo,
A elite estava todinha junta contra o Dom Pedro, contra os portugueses, e eles souberam manipular e mobilizar as massas da sociedade para derrubar o governo de Dom Pedro, tá? É muito bonito a gente falar assim, não, Dom Pedro abdicou. Sim, mas abdicou porque sabia que se não abdicasse, cairia, tá? Ele ia ser derrubado. Então houve uma negociação nos bastidores, a elite aceitou a renúncia dele para o seu filho, esperavam manipular o filho dele a longo prazo. Ok, mas a questão é que o rico de fato, a elite política agrária brasileira não vai dividir o poder uma vez que Dom Pedro caiu. A massa que fez parte do movimento para derrubar Dom Pedro não é convidada a fazer parte do cenário político. Até mesmo as Forças Armadas, que nem existiam na prática, tá? Era grupos ali arregimentados em torno de um exército, uma marinha que ainda estava surgindo e tudo mais, foi prometido a eles uma participação que não aconteceu, né? O momento ali da abdicação de Dom Pedro também é apelidado carinhosamente ou não tão carinhosamente de Jornada dos Logrados, porque a massa da sociedade foi enganada pela elite. Chamaram os caras para derrubar o governo, mas na hora que de assumir um novo governo, ninguém convidou o povão. O povão não vai na festa, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O choque entre o poder e a influência rural do campo e o poder e a influência econômica, social, política da cidade, tá? A população camponesa que vai sendo utilizada como massa de manobra e a população cidadina que começa a se articular e tenta se mobilizar por transformações sociais. Então todas essas relações dicotômicas, polares, estão em curso nesse momento histórico. Ok, com isso nós chegamos aos problemas gerais do país. Qual o problema geral do país? Bom, o Brasil nasce, né? Quando faz-se a independência, ela tem que ser construída. Para ser construída, vai ser negociada. A negociação gera um endividamento. Então, a hora que se reconhece a independência do Brasil por Portugal, nasce a dívida externa brasileira. Quer dizer, o Brasil é um país e já nasceu com a dívida externa pronta. Olha que maravilha como país, né? Já temos uma dívida, né? E isso vai sendo estimulado. Então, nasce dentro de uma profunda crise econômica financeira. Esse é um grande problema do Brasil naquele momento de formação do primeiro reinado, crise do primeiro reinado, período regencial. O Brasil está em crise econômica financeira. Lembrando que a gente já analisou esse contexto lá atrás, mas vamos lá. O que é uma crise econômica? Você não gera riqueza o suficiente. O que é uma crise financeira? Você não administra o que você tem. Né? Ou os gastos são excessivos, ou está algum escoamento desse dinheiro de alguma forma, algum tratado que prejudica os interesses, não estabelece uma relação de balanço comercial favorável, alguma coisa está dando errado. E a economia não está dando conta, tá? Aquilo que você produz de riqueza não está suprindo o seu déficit financeiro. Então tudo isso junto gera um problemão. Estes problemas gerados por essa crise econômica financeira, mais os choques entre brancos, negros, pobres e ricos, localismo e centralismo, cidade, campo, todos esses problemas geram conflitos sociais. Tá? Não tem milagre que se faça. Um Estado nacional que não consegue gerenciar os anseios, os desejos, né, as perspectivas de crescimento, de melhoria de vida das pessoas que ele serve, está fadado a ter um colapso do seu governo. A sociedade reage, tá? Ela pode ser mais rápida, mais lenta, ela pode resolver guilhotinar os reis ou tacar fogo no Congresso, não interessa. A sociedade reage. Você tem que lidar com essas questões todas. A instabilidade política era muito aguda, tá? O período regencial era muito tumultuado. Pensa nos políticos brasileiros brigando pelo cenário político, tá? Só que você deve estar pensando nos políticos hoje. Não é para pensar hoje. Pensa que isso está nascendo lá na hora que nasce o Brasil. No primeiro passagem para o segundo reinado. Então, já estavam em disputa política, disputa pelo cenário político naquele momento. Fora isso, quanto mais distante do centro do poder, mais fome e miséria a sociedade experimentava. Galera, tinha áreas do Brasil completamente abandonadas, a galera estava entregue à própria sorte, tá?
você tem que tentar entender como é que funciona a logística de pessoas e recursos no momento histórico do século XIX no Brasil colonial, Brasil Império, tá? É tipo estrada de terra, trilha de chão, não é nem terra, não é nem estrada, é só uma picada aberta no meio do mato, né? Deslocamento com balsas e barcos em áreas que você não está nem mapeado, você nem sabe para que lado que vai o rio, né? Os rios enchem, de repente muda a vazante dele, muda o lugar que a curva fazia. A galera está abandonada, tá? O povo está esquecido no meio do sertão brasileiro. E óbvio, quanto mais distante da sede de poder, mais esquecidos eles estão. Fora isso, a sociedade brasileira não é letrada, tá? As primeiras universidades brasileiras são abertas no Brasil com a vinda da família real para o Brasil. Não tem universidades antes, tá? No máximo você tem ali alguns grupos religiosos, algumas missões religiosas que atuam como educadores, como fornecedores de serviço de educação. Aí você tem um limite do que pode ser estudado ali, porque tem um limite do que eles sabem, um limite do que eles dominam de conhecimento. Um letramento é possível, né? Uma capacidade básica de cálculo é possível, mas nada muito requintado, tá? Nada muito elaborado. Não vai ter ninguém aqui formado nas letras, formado nas matemáticas da vida, não vai, né? Então você precisava mandar para fora para a galera estudar. Aí abre a primeira universidade no Brasil com as primeiras, né? Com a vinda da família real. A sociedade brasileira é profundamente ignorante. Inclusive, isso é uma característica importante. A elite brasileira é ignorante. Os mais ricos da sociedade são analfabetos, tá? Mas eles controlam o dinheiro, eles controlam as terras, eles controlam o poder político. Então não interessa, eles têm o poder, tá? Eles podem até ser iletrados, mas eles são iletrados com grana, beleza? O povo não sabe ler e escrever, não sabe fazer o óculo copo, acredita em qualquer coisa que vem. Entregam para ele uma informação. Um povo não letrado é facilmente controlado, dominado, né? Há um abandono muito grande de todas as populações nesses rincões do Brasil afora. Ok. Enquanto isso, oposições políticas começam a se manifestar. Tipo, quem está no governo? Tá, esse grupo político está no governo. Whatever quem é, tá? Não importa, não interessa quem é o grupo político que está no poder. Este grupo está no poder. O grupo de oposição ataca eles. Arruma alguma coisa para falar mal. Arruma alguma coisa para criticar. Por quê? Porque esse grupo que não está no poder quer o poder. E vai ficar nesse jogo político indefinidamente. Claro que, mesmo assim, pessoas que foram atacadas, né, vão reagir, vão tentar se proteger. Né? O governo não aceita a crítica ao governo, a elite não aceita a crítica à elite e aqueles que detêm o poder não aceitam a crítica a eles. Logo, eles vão pegar o que eles podem de poder, influência política, econômica, cultural, militar e vão colocar contra todos aqueles que se opõem a eles. Então, qualquer oposição manifesta contra o grupo que está no poder, o grupo dominante daquele momento, não interessa qual é, vai ser duramente reprimida por aqueles que defendem o status quo, a manutenção da ordem social. É nesse cenário que você vai ter as nossas revoltas regenciais, tá? E agora vamos propriamente para as revoltas. Cinco grandes revoltas regenciais. Tá? Tem muito material que dá ênfase em 4, esquece uma, tal. Daqui a pouquinho a gente fala inclusive sobre o porquê isso. Mas vamos lá, para você saber. Cabanagem, Farroupilha, Revolta dos Males, Balaiada e Sabinada, tá? Eu não falei exatamente na ordem cronológica dos eventos, mas são as 5 que ocorrem, tudo bem? A que é esquecida em vários materiais didáticos, quase que propositalmente, eu acredito que não tão propositalmente, mas é só uma esperança vã minha, é a Revolta dos Males, porque foi a única grande revolta articulada dos negros nesse período. E isso assustou muito a elite. Então a elite não gosta de lembrar que a periferia, os marginalizados, conseguem tomar o poder caso eles queiram. Tá? Se o povo pobre, o povo negro, marginalizado, resolver que quer o controle, eles tomam o controle, porque eles são maioria.
É um sistema matemático, não faz sentido a elite achar que isso não pode acontecer. Então eles sabem que pode acontecer, por isso eles reprimem com muita força. E por isso eles sinalizam o apagamento desses grupos na história. Eles não querem falar sobre o assunto, eles não querem que a sociedade saiba que isso é possível, ok? Então vamos lá. Qual é a grande revolta inicial do processo? Cabanagem. Cabanagem, primeira grande revolta popular desse processo. Quando eu digo popular, eu digo povo mesmo, tá? Galera sem sapato no pé. Galera sem saber ler e escrever, até sem falar corretamente. Eles não sabem nem se expressar. É população pobre mesmo, ribeirinha. Por isso, cabanagem. O nome deles está ligado ao fato de que lá no Maranhão, na região em que estoura o movimento Grão-Pará-Maranhão, né? A área em que eles viviam ali no Pará era uma área de muitos rios. E muita população vivia beirando esses rios. Era da onde eles tiravam o seu sustento. Pescavam, faziam roças, criavam os animais, tudo beirando os rios. Só que aquela região, ela tem cheias periódicas nos rios. Quando chove muito, enche mais. Então as casas dos caras são construídas em palafitas, que é para ficar mais alto do que o rio quando o rio enche. Então o rio enche 2 metros, os caras ainda não têm água dentro de casa. Daí o nome cabanagem. Eram populações que viviam em cabanas nas beiras dos rios. Tá? Promovida na província do Grão-Pará, tá? Já havia se separado do Maranhão. Então, no comecinho da explicação eu falei alguma coisa do Maranhão, mas não é, tá? O Maranhão é outra área. Aqui era Grão-Pará, que era uma área específica do Pará hoje em dia. É a maior revolta popular registrada naquele contexto histórico, tá? Aliás, eu acho que ainda hoje ela é a maior revolta popular da história brasileira, tá? Divergência entre facções de elites locais. Lembra daquela ideia que eu falei sobre as elites estarem brigando pelo poder? Então, no Grão-Pará, as elites estavam brigando pelo poder. Tá? Você tinha elites agrícolas que estavam no governo e elites agrícolas que queriam entrar no governo, mas não entravam porque já tinha uma. Então eles ficam disputando o poder político ali. Eles ficam disputando esse cenário político. Fora isso, a população estava amíngua, tá? Faminta, excluída do poder central, o governo central da regência, nem do Dom Pedro, ninguém ligou para os caras, ninguém mandou uma ajuda, ninguém mandou recursos, ninguém mandou infraestrutura, nada. Só cobravam impostos, tributos. Isso onerava essa sociedade demais, pesava sobre a sociedade. E essa sociedade não tinha condições de suportar muito mais do que já estava acontecendo. Aí o que acontece? A população está ali, os nervos à flor da pele, pronta para queimar tudo caso uma fagulha aconteça. A elite, que não fazia parte do governo, mas que queria fazer, começa a estimular o povão contra o governo local e o governo regencial central lá no Rio de Janeiro. E aí eles vão tentar usar esse povão de massa de manobra. E aí explode uma grande revolta armada. Eles literalmente invadem as sedes do governo no Pará, tiram o governo eleito, tomam o controle da área e se rebelam. A miséria vivida por essas pessoas levou eles a fazerem isso, tá? A exclusão dos direitos deles de cidadania eram brutais. Lembre-se, eles não têm participação política. Eles não são rentáveis do ponto de vista para serem classificados na questão censitária. Lembra que a participação política nesse momento histórico é censitária, então você tem que ter uma renda anual? Eles não têm essa renda anual. Então eles estão excluídos do projeto de cidadania. Eles não são cidadãos, eles são segunda categoria social, tá? Eles não são também tutelados pelo Estado, mas eles têm responsabilidades com o Estado de pagar impostos. Então isso entrava num paradoxo, uma contradição. Tipo, poxa, eu não tenho direitos políticos, mas eu tenho deveres políticos. Então isso pesa. A miséria, a fome, a opressão do processo vai insuflando essa galera. Aí estouram os primeiros grandes confrontos. Automaticamente essa população rebelada pega em armas improvisadas, tá? Armas improvisadas. O que é arma improvisada, professor? O que tiver na frente. Um pau, uma enxada, um facão, um rastelo, né? Uma faca de cozinha de peixe,
qualquer coisa, tá? Eles pegam o que tiver na mão. Né? Alguns, obviamente, vão se armar com armas de fogo, afinal de contas era importante para caçar, para se proteger de inimigos naquele contexto histórico, né? Aquele ermo todo. Aí, aos confrontos. Eles vão tomar a capital, o movimento vai ser devastador no interior, os rebelados tomam o controle do interior também, muita gente da elite vai rodar nesse contexto, vai morrer literalmente, ou vai ter que fugir, abandonar a área. Só que a elite que estimulou essa galera a tomar o controle achou que eles iriam assumir o controle e ficar tudo bem. Não, é só eles derrubarem os outros que a gente assume e volta tudo ser o que era. A hora que esse outro grupo elitista, político, econômico, subiu ao governo, ao poder, eles continuaram tentando fazer a mesma coisa que a outra. O grupo rebelado não quis. O povão vai se revoltar, inclusive, contra o próprio movimento interno. E aí as divergências internas entre eles vão facilitar a repressão do governo central, do governo regencial. O governo regencial envia tropas, envia soldados para a área, depõe o governo golpista que tomou o poder à força e reprime as manifestações nas capitais. O movimento recua e vai para o interior. E aí no interior, aí é um massacre. Aí o governo entra naquelas áreas porque ninguém ficava sabendo o que estava acontecendo. Ninguém ficava sabendo de nada. Tá? A notícia demorava para chegar. O governo entra para matar. 40% da população da província exterminada. Tá? Pega a população, ó. 40% mortos do dia para a noite. Né? A repressão violentíssima por parte do governo. Por que uma repressão tão violenta, professor? Porque era o povo se rebelando. E estava conseguindo. E estava ganhando. Tomou o controle da capital. Tomou o controle do governo. E colocaram a elite para correr. Se a elite permite que essa galera continue a fazer isso, dispara a percepção no resto do país que era possível derrubar a elite. Eles não podem aceitar. Então a repressão é extremamente violenta. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você tem outros eventos ocorrendo, tá? Sabinada, né? Sabinada vai ocorrer justamente no contexto da Bahia. Mas antes da Sabinada, teve um outro evento na Bahia, em Salvador. Que é aquele que eu falo que a galera geralmente dá uma pulada, não coloca nos livros às vezes, cita brevemente. Que é um bônus, Tá saindo agora, tá em produção, fase de produção, tá? Não sei se é pós-produção ou ainda produção, mas tá saindo agora um filme da história brasileira sobre a Revolta dos Males, tá? Vai ter agora. Se eu não me engano, uma das atrizes me postou recentemente uma foto dela caracterizada, tudo, que é a Camila Morgado, né? Camila Morgado, sensacional, interpretou a Olga num outro filme sobre a história brasileira do Luiz Carlos Prestes, ali da Era Vargas e tudo. Então, o que acontece na Revolta dos Males em Salvador, Bahia? Em 1835, as notícias sobre as rebeliões europeias, Revolução Francesa, né? Os movimentos republicanos na Revolução de 1830 lá na França, a queda de Napoleão, todas essas ideias já tinham chegado ao Brasil, circulavam abertamente, as pessoas sabiam o que tinha acontecido. Assim como as notícias dos eventos sobre os movimentos de independência da América Espanhola e América Francesa, América Inglesa. Então, os Estados Unidos, a galera já estava sabendo há muito tempo, na verdade. Chega também as notícias sobre a rebelião do Haiti, a independência do Haiti, que é uma dupla independência, né? Independência política, porque eles se tornam independentes da França, e uma independência social, porque eles fazem a abolição da escravidão no mesmo movimento. Do dia para a noite, eles derrubam o governo e subvertem a ordem social. Isso disparou um temor muito grande nas elites brancas do mundo americano como um todo, né? Não só do mundo americano, né? Mas em especial do mundo americano. O movimento do Haiti e esses outros movimentos de rebelião
mostram à sociedade da época que era possível. Os escravos de Salvador, então, ficam sabendo disso. Eles veem as notícias, tá? Tinha bastante escravo em Salvador, letrado, né? Sabia ler, escrever em francês, inglês, né? Tinha um conjunto da sociedade em Salvador que vinha dos reinos de fé, que era um território africano que tinha sido islamizado. Uma das práticas de conversão ao islamismo é o letramento. Então as pessoas aprendem a ler e escrever, né? Fora a questão da religião monoteísta, que vai meio que centralizar as questões religiosas, né? A teoria, a leitura integrava essa comunidade. E eles se comunicavam, né? Eles se conheciam, circulavam em Salvador, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, dialogando entre si. Esses grupos islamizados eram chamados de males, tá? Eram os males. Daí Revolta dos Males. Essa galera letrada, educada, negra, na condição de escravidão, ouvindo as notícias que chegam no resto do mundo sobre as revoltas e rebeliões e até sobre o movimento do Haiti, fala, poxa, excelente ideia. E se a gente fizer isso? Como assim? E se a gente tomar o controle da província, declarar a nossa independência e fizer a nossa abolição? Então, o foco desse movimento da Revolta dos Males era a abolição da escravidão deles, né? E olha, vou te contar. Eles poderiam ter tido sucesso se eles tivessem entendido o avanço da ideia no processo de que eles estavam na mesma condição de que os outros negros do Brasil, né? Porque muitos deles eram recém-chegados da África, muitos deles recém-chegados de territórios muçulmanos. Eles se sentiam parte de uma mesma comunidade, mas eles não viam nos outros negros da região, né, ali da região de Salvador, Bahia, da Bahia como um todo, o Nordeste, dos quilombos que existiam na área, eles não viam eles como semelhantes, como seus iguais. E aí eles não meio que coordenaram o movimento. Se eles tivessem coordenado o movimento, a população deles era muito superior à dos brancos. Era possível que essa revolta tivesse chegado a cabo. Mas eles não tinham isso. E como não tinha essa coordenação, essa centralização entre eles, não vai haver uma articulação muito efetiva. Quando eles saem às ruas com armas improvisadas, facões, enxada, martelo, tentando derrubar a ordem vigente, os brancos, eles atacam os brancos, eles são duramente reprimidos pelo governo, mas assim, de uma forma cruel e violenta. Vão massacrar negros a céu aberto, né, na rua, para conter a rebelião de escravos. Essa revolta causou um tamanho impacto que ela foi noticiada nas imprensas mundo afora. Foi artigo de jornal nos jornais dos Estados Unidos, foi artigo de jornal nos jornais da Inglaterra, da França, mostrando o medo que os brancos tinham de uma articulação e uma revolta de negros, né? O terror que isso levantava. Por isso que é meio abafado na história brasileira esse contexto, porque houve mesmo uma discussão para abolir definitivamente não só a escravidão por parte dos negros, né, que buscavam essa revolta, mas até mesmo por parte dos brancos. Os brancos temiam que a quantidade de negros que continuava a chegar do continente africano desequilibrasse as proporções de tal forma que até mesmo os políticos brasileiros pensaram em coibir ou diminuir o tráfico negreiro para o Brasil, para evitar que tivesse muita gente, muito contingente de negro ao mesmo tempo na área, né? Afinal de contas, poderia ser um risco ocasional se eles se articulassem. Os sobreviventes do massacre dos Males, inclusive, serão vendidos para províncias diferentes para que eles desarticulem, para que eles não se unam novamente, né? Para que eles sejam afastados uns dos outros. É um cenário bem emocionante, bem interessante. Depois, da hora que sair o filme, vai lá ver, depois você me conta, né? Vê se curtiu a ideia. Logo depois dela, 2 anos depois que foi controlada a Revolta dos Males, um outro movimento estoura de novo em Salvador, Bahia. Agora com outra roupagem, com outra pegada. É um movimento elitista, branco, tá? Uma elite intelectual, urbana ali, profissionais liberais.
eles são comandados, né, comandados entre aspas, eles são meio que liderados ideologicamente por um médico, né, que é o doutor Francisco Sabino, daí o nome Sabinada, tá? Não é uma piada ruim nem nada do gênero, o Sabinada tá ligado ao doutor Sabino, só que o movimento ele tem um caráter ideológico muito surreal. Os caras estão no meio do período regencial, tá? 37, por exemplo, você tá ali já com o primeiro regente definido como o regente Feijó, né, Uno, mas ele já entra dentro de um choque de oposição política, vai ter uma oposição entre os mais conservadores. Qual que era a questão? A elite intelectual de profissionais liberais, né, médicos, jornalistas, advogados de Salvador, Bahia, não se sentia representada pelo poder central no Rio de Janeiro, pelo governo regencial. Eles estavam excluídos das decisões. E eles não gostaram de serem excluídos das decisões. E aí eles acharam que era por bom, né, por bem, não reconheceu os presidentes eleitos da província nomeados pelo poder regencial, tá, nomeados pelo poder central, e promover a independência da Bahia, e aqui é o gancho da questão, isso é interessantíssimo, a independência da Bahia provisoriamente. Tipo, eles querem a independência da Bahia só até o Dom Pedro II atingir maioridade. Eles voltam a ser parte do Brasil. Eu acho de uma ingenuidade, né, ou sei lá, de uma articulação muito fraca a questão da Sabinada por causa disso. Como é que você vai se separar provisoriamente de alguma coisa? Ou você separa ou você não separa. Não tem esse negócio de, vamos separar só um pouquinho, depois a gente volta. Parece aquelas conversas mal feitas de casal que resolve separar perto do carnaval e depois do carnaval quer voltar. Né? Tipo, eu não sei bem o que eu quero, talvez eu precise de um tempo, você também, lá. Aí depois que passa o carnaval, fala, nossa, sou completamente louco por você, quero tanto ficar com você, vamos ficar juntos. Né? Como é que você separa provisoriamente? Você acha sinceramente que a Bahia, se ela conseguisse a sua independência em relação ao período regencial, depois quando o Dom Pedro voltasse a ser adulto dali, sei lá, 7, 8, 10 anos, eles iam falar, nossa, que legal, agora vamos voltar a ser do Brasil. Tipo, vão abrir mão de sua autonomia, de sua liberdade, de sua independência e vai voltar a se encaixar nas regras do período imperial? Eles queriam fazer uma república. Eles não queriam nem fazer uma monarquia provisória, assim, a gente vai se separar, mas vai ficar no nosso governo um primo distante do Dom Pedro, que vai ser o nosso monarca, até vocês terminarem aí, a gente volta. Não estão fazendo isso, né? Era outra forma de governo, outra forma política. O movimento é meio que carece de profundidade política, projeto, tá? Mas aconteceu, tá? Por mais louco que tenha sido, aconteceu. E foi reprimido pelo governo central, assim como foi a cabanagem, assim como foi a questão dos males. A questão importante nesse ponto é o seguinte: Revolta dos Males é uma revolta negra. Revolta dos Cabanos é uma revolta de populações ribeirinhas, rurais e populares, tá? Povão. A Sabinada é uma revolta elitista. Você está lidando com o fino da nata da sociedade salvadorenha, tá? Salvadorenha não, como é que eles se chamam? Como é que é o nome? Eu não lembro agora da terminologia. Depois você me ajuda? Manda para mim, né? A fino flor da sociedade de Salvador é que está tentando se rebelar contra o governo central. O que acontece? Eles não vão permitir. Mas eles também não vão massacrar a galera na rua, porque é elite. Não pode matar a elite na rua. Vai que a galera acha que pode. Vai que vira moda. Vai que o povão pensa que podia fazer isso também. Então não vão matar a elite. Eles vão prender, eles vão julgar, vão punir, vão dar uma tapinha na mão, vão obrigar o cara a pagar uma multa, ele vai ser degradado, vai perder alguma coisa. Mas no final das contas termina ali, né, panos quentes o negócio. Tudo bem? Vai assumir um caráter sangrento as populações pobres e periféricas que vão aderir a esse projeto.
Aí o povão na rua, os miscigenados, né, os mestiços na rua, esses sim serão duramente reprimidos. A elite não, a elite toma um tapinha, punido. Mas o povão vão passar o sarrafo de novo, tá? Não vai ter conversa. Beleza, nesse ponto você já deve ter percebido uma coisa. Há uma repressão central forte em todas as ocasiões, eles vão controlar as revoltas, só que a cabanagem demora muito para ser controlada. Olha a data, vem comigo, volta. Olha a data. A cabanagem, ela dura de 1835 até 1840. O governo toma rapidamente ali com um ano e meio de movimento, eles tomam as capitais, as áreas centrais litorâneas. Mas o interior, a galera fica resistindo durante 5 anos. Eles só serão controlados pelo poder central já na beirinha ali do processo de golpe da humanidade, de segundo reinado iniciado. A revolta dos Males não dura semanas. O massacre contra os negros é sistemático, é bruto, é muito rápido, é para não dar chance para o azar. O movimento da elite urbana e intelectual em Salvador dura ali 1 ano e meio, quase 2 anos, tá? Atravessa de 37 para 38, mas é curto também, tá? Então todas elas serão reprimidas de forma violenta, as populações pobres, populações mais ricas mais amistosamente. E aí você tem a balaiada. A balaiada também é uma revolta popular, tá? Também é uma população marginalizada, oprimida, passa fome, miséria, que nem a cabanagem, tá? Mestiça, branca ali, fruto da miscigenação cultural típica brasileira daquele período. Ela não tem um componente de rebelião escravocrata, mas tem adesão de escravos, tanto libertos quanto aquilombados, tá? E isso é importante. Talvez, de todo o cenário social político brasileiro, a balaiada seja mais complexa de ser entendida. Por quê? Porque ela envolvia camadas urbanas pobres de artesãos, entre eles os fabricantes de balaio, daí balaiada, tá? Artesão de fazer cesto de balaio, que eram trabalhadores livres assalariados urbanos, tá? Grupo minoritário. Envolve vaqueiros, tropeiros, peões de gado da área rural, também trabalhadores livres assalariados, miscigenados, tá? Mulatos, né? Branco com índio, índio com negro, né? Miscigenados em geral, mas populações livres, assalariadas, pobres, tá? Em pouco salário, bem pequenininho. E envolve negros organizados, tanto do ponto de vista alforriado quanto do ponto de vista aquilombado. Então ela é bem complexa, ela envolve umas camadas sociais muito amplas. Ocorre no Maranhão, tá? Período dela, de 1838, que está ali acontecendo ainda a cabanagem, está sendo sufocada a Sabinada, a revolta dos Males é uma memória, até 1841, um ano depois do golpe da humanidade. Dom Pedro já está no poder, Dom Pedro II já está no poder quando ela vai ser controlada, tá? Do ponto de vista de controle realmente social, tipo, massacra a galera, toma o controle da área de volta. Ela não tem um programa político muito definido. Como ela envolve muitas camadas da sociedade ao mesmo tempo, essas camadas não concordavam sobre tudo, elas nem tinham um projeto muito integrado. Eles estão, por exemplo, os artesãos urbanos, eles estão contra os pesados tributos que tem que pagar e a péssima infraestrutura da cidade. O pessoal rancheiro, né, o pessoal vaqueiro, está contra os tributos que tem que pagar e os péssimos salários, né, a marginalização do governo ali da área. Os negros têm suas próprias pautas, né, abolição da escravidão, melhor trato na sociedade, igualdade racial, uma série de questões. Então, são lutas sociais, compõem parte da miséria coletiva dessa sociedade, que é muito diversa. Entre os envolvidos você tem esses artesãos urbanos, os vaqueiros, os negros aquilombados e os negros alforriados que vivem nessas comunidades. E no auge do movimento, perde-se um pouco o foco. Qual que é o foco que se perde? Bom,
como está estourando o movimento sobre toda a província, todo mundo está se matando, todo mundo está brigando, ocorre uma interferência, né? um pontuamento ali. Grupos banditistas, né? Sertão, banditismo regional, aproveitam do contexto tumultuado do Maranhão para promover saques, para assaltar, para roubar, para sequestrar, para matar. E aí explode um cenário de banditismo social junto com a revolta, aproveitando que o governo não está dando conta de nenhuma das coisas. Não está dando conta nem de policiar a sociedade de direito, nem de reprimir a revolta. E aí explode esses banditismos sociais em todo o contexto da região do Maranhão, que se aproveitam do contexto da revolta, tá? Não eram bandidos ligados à revolta. Alguns podem até ser, que inicialmente entraram ali achando que ia ganhar alguma coisa, perceberam a oportunidade e partem para o banditismo saque. Mas não eram os líderes do processo, tá? Não eram eles que coordenavam as coisas. Isso tudo vai facilitar a repressão por parte do governo, porque aí justifica a intervenção militar, violenta e tal, salvando a sociedade dessa criminalidade, desse banditismo, né? Desses bandos de criminosos que estão atacando o povo. Então eles reprimem. E aí aproveita no balaio e reprime todo mundo que estivesse manifestando contra o governo junto, né? Todo mundo é classificado da mesma forma. Fora isso, há um componente ali de divergências políticas entre os grupos predominantes. Havia um grupo de oposição ao governo vigente, que eram os bem-te-vis, né? Que é uma agremiação política ali da região. A desunião entre esses agrupamentos de artesãos, vaqueiros e negros aquilombados foi um componente fácil de ser reprimido, porque como eles não trabalham juntos, eles não se coordenam juntos, eram muitos focos, mas é tudo disperso. Isso facilita com que o governo fale assim, não, vamos cuidar desses primeiro e deixa aqueles lá depois. E aí eles resolvem com esse. Depois vamos cuidar desses e aí resolve com esse, depois os outros. E assim, a fragmentação política entre eles facilita a repressão. Enfim, né? Foi com forte repressão do governo. Nesse contexto, se destaca uma figura política extremamente emblemática e importante na história brasileira. Quem foi chamado para reprimir esse movimento do governo foi um indivíduo chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que naquele contexto vai acabar recebendo como premiação pela sua excelente atuação na repressão aos grupos pobres, né, aos massacres que ele vai fazer, ele vai receber a titulação de Barão, o Conde de Caxias, uma coisa assim. E depois ele vai virar Duque de Caxias, tá? É o mesmo cara que é patrono do Exército Brasileiro. Olha só. Um cara encarregado de massacrar a população pobre que está se rebelando contra o governo por conta da miséria e da opressão que vive, será a figura emblemática considerada um herói nacional e a fundação das Forças Armadas, tá? Segura essa marimba, segura essa marimba. Tudo bem, eu sei que tem muitos alunos nossos aí que trabalham, estudam dentro das corporações militares, mas você tem que fazer uma leitura histórica. Não é pessoal. Nós não estamos falando aqui sobre você fazer isso ou aquilo com o seu conteúdo, mas você tem que analisar o que é o cenário real. O fato é que ele foi chamado para reprimir o movimento e naquele momento histórico ele matou populações pobres porque era isso que o governo mandava ele fazer. Se ele queria fazer ou não, aí é uma outra questão que você pode conjecturar depois. O fato é que ele vai reprimir outros movimentos mais tarde e vai atuar diretamente no controle da Guerra do Paraguai, alçado ao contexto de herói nacional naquele momento, Guerra do Paraguai, tá? Depois você vê a biografia do cara e dá uma olhadinha com isso. Ok. E aí chegamos no grande movimento daquele período histórico. Por que eu digo grande movimento? Gente, é a maior, a mais bem articulada e a mais bem sucedida rebelião colonial da história, tá? Eles foram tão bem sucedidos que eles durante vários anos foram outro país, eles se separaram oficialmente do Brasil. Estou falando de Farroupilha, tá? A Farroupilha começa no mesmo momento que a cabanagem lá atrás, mas ela perdura muito mais do que todas as outras rebeliões regenciais.
ela vai durar até 1845. E mesmo quando derrotado, foi derrotado numa situação meio de negociação diplomática, articulação política, então em condições extremamente honradas e honrosas para os envolvidos. Tá? Vamos entender o que é isso. Primeiro, que você tem que saber, aonde ocorre a Farroupilha? Aqui está uma pergunta um pouco armadilha, tá, gente? É claro que todos os alunos bem preparados vão lembrar que é no Rio Grande do Sul. Mas o aluno que vai passar, ele vai lembrar que além do Rio Grande do Sul, envolveu também Santa Catarina no processo. Sabe aquele 0,20% a mais na nota? Aquilo que te tira da lista de espera e te coloca na primeira chamada? É isso. É lembrar desse tipo de detalhe. Envolve o Rio Grande do Sul? Envolve. São eles os grandes articuladores do processo. Mas também vai envolver Santa Catarina. Tá? Santa Catarina também vai fazer independência, também vai se unir aos anseios, aos clamores ali da Farroupilha. Tá, então vamos voltar. Ela é de 1835 até 45. A revolução com maior duração, a mais bem-sucedida, envolve não só o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina. Ótimo, você já organizou isso. Qual é a liderança desse movimento? Quem é que comanda isso? Por que está acontecendo? É aqui que ela é diferente do resto. Nós não estamos falando de um grupo educado e letrado urbano. Nós não estamos falando de populações marginalizadas, oprimidas, escravos, ex-escravos, trabalhadores livres assalariados. Nós estamos falando da elite agrária de uma província. Nós estamos falando dos grandes estancieiros gaúchos, os grandes criadores de gado, tá? Caras que têm manadas e manadas, tá? Quando você fala desse povo, você está falando do cara que você vai subir no ponto mais alto da área geográfica de uma fazenda, vai olhar em volta e tudo que você vê é do mesmo cara. Tudo que você consegue enxergar do ponto mais alto da geografia de uma área é pertencente ao mesmo cara. Esses grandes proprietários é que vão se voltar contra o governo. Como isso aconteceu, professor? Eles não são governo, professor? Você falou que eles eram a elite econômica que governava o país. Sim, mas eu lembro de ter falado para vocês que há uma divergência entre poderes locais e poderes centrais. Quem está no centro político é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Um outro deputado, um outro senador com importância, com influência, que se desloca das outras províncias para o centro, que é o Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul tem representação, mas não tem força política e econômica no cenário internacional ainda, e nem no cenário nacional. Qual a principal razão, né, as principais razões dessa revolta? Tudo envolve a questão da produção de charque e de couro do Rio Grande do Sul. Tá? Eles eram grandes produtores pecuaristas, produziam carne de charque em larga escala, essa carne de charque era exportada, era vendida, era uma forma de carne em conserva daquele momento histórico, ainda é muito característico da região e é uma iguaria, né, nacional. Esse contexto da produção de carne de charque vai confrontar-se com a realidade do poder central e a necessidade de recuperar economicamente o país. Lembra que o país está em crise econômica financeira? Então, o governo central pensa, como que eu faço o Brasil sair da crise econômica financeira? Bom, o único jeito que o governo tem de arrecadar recursos é tributando. Então, o governo vai tributar. Só que o governo vai tributar a área que ele controla? Não vai tributar o terreno dele. Vai tributar o dos outros, dos coleguinhas. Aí a tributação vai incidir sobre áreas específicas. O governo central, do período regencial, resolve tributar o charque gaúcho. Eles aumentam o valor do charque e, perifericamente, aumentam esse valor do charque tributando a base da produção do charque, que é o sal. Então eles tributam o sal, isso encarece o charque e torna o nosso charque, tipo, o exportador gaúcho começa a perder dinheiro com a exportação de charque, porque ficou o preço muito caro. Se o mercado brasileiro fosse protegido em competição ao mercado internacional, até daria para passar isso. Mas os gaúchos vão ser de novo alvejados pelo governo central, como? Além de aumentar a taxa do sal e a taxa do charque gaúcho, o governo central resolve diminuir as tarifas de importação do charque da Argentina, do Uruguai. Então, olha só que coisa doida. Fica mais barato para o brasileiro
importar charque da Argentina, importar charque do Uruguai, do que comprar charque do Rio Grande do Sul. Isso arrebenta a economia do Rio Grande do Sul. E, obviamente, que os estancieiros, que são os principais prejudicados do processo, não vão lidar muito bem com essas decisões do governo. Vamos fazer um meia-culpa, tá? O Rio Grande do Sul até que foi, dentro dos prognósticos da época, ele seguiu a cartilha do que era para seguir. Eles são elite econômica, eles são elite política, eles têm representação, eles têm senadores, eles têm deputados, eles fizeram uma petição, apresentaram no Congresso, olha, queremos que vocês desçam as tarifas do charque gaúcho, diminui os tributos em torno do sal, né? Ou aumenta ali a tributação argentina, uruguaia, a importação, tarifas de importação em torno do charque, aumenta ali para a gente ter uma competitividade e tal. Só que o Congresso brasileiro, na mão do governo regencial, lembre-se que o governo regencial está ali num pega para capar entre conservadores e liberais. E eles estão brigando naquele cenário entre a regência trina permanente, vai se constituir uma regência una e está tendo uma dança das cadeiras. Então, essa galera não quer saber da província do Rio Grande do Sul perdida no meio do nada. Não, paga aí, obedece e fica quieto. Mano, a hora que os gaúchos são tratados dessa forma pelo Congresso, aí o negócio fica tenso. Por quê? Porque aí eles vão se rebelar. Eles vão ser organizados para se rebelar. Quem que organiza eles? É aqui que está o negócio. Vamos lá. Lembra da nossa aula sobre governo regencial, quando eu falei para vocês que o ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, formou uma coisa chamada Guardas Nacionais? Eu lembro de ter falado para você que a Guarda Nacional vai ser constituída pela elite local. Então, o maior fazendeiro de uma região torna-se o coronel da Guarda Nacional, que é da onde vai vir o termo coronelismo na velha República Brasileira depois. Lembra disso? Ok. O que acontece? O coronel do Rio Grande do Sul era um cara chamado Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves era um dos maiores estancieiros de lá. Não era à toa que ele era coronel, ele era o cara que mandava. A família dele meio que controlava, tipo, uma grande quantidade de terras e gado, né? Entre eles, os irmãos, os primos, os tios, a galera toda controlava o processo. Ele vai estimular a revolta e a rebelião dessa população. Por trás disso, há um outro elemento importante a ser considerado. A base econômica do Rio Grande do Sul é o charque, mas a produção no Rio Grande do Sul é baseada em trabalho escravo ainda. Enquanto que a produção de charque no Uruguai e na Argentina já é trabalho livre assalariado. A competição é quase desigual. Não tem como uma área de trabalho livre assalariado, totalmente estimulada pelos princípios já capitalistas do processo, não produzirem mais que uma área escravocrata. Tá? A questão escravocrata só lucra para o proprietário dos escravos, mas o conjunto não lucra. Esse choque entre modos de produção está ali por trás do processo também do embate. Fora isso, entre grande parte dos políticos do Rio Grande do Sul, circulavam ideias republicanas, separatistas. Já tinha ali um grupo questionando a ideia de monarquia, de império, já tinha um grupo ali pensando, talvez seja legal esse negócio de governo regencial, mas a gente tem que ter autonomia aqui na nossa província. Já estavam começando a defender um federalismo. Então o que acontece? Tudo isso junto e misturado, de repente irrompe, explode. E aí que aparece a figura do Bento Gonçalves liderando o processo. Quando os atos adicionais e a Assembleia Provincial do Rio de Janeiro entram em conflito, o líder da Farroupilha pega essa população e fala assim, vamos derrubar o governo. Eles literalmente pegam em armas, vão até Porto Alegre e derrubam o governo. Pronto. Eles são maioria, eles são armados, né? Eles são financiados pelos estancieiros. Né? Bônus. Por que o nome Farroupilha, professor? Então, há uma informação que circula que é o seguinte. Eles tinham dinheiro, mas não tinham dinheiro para tudo. Então eles preferem comprar armas e munição do que, por exemplo, uniformizar as tropas. Então as tropas tinham que
costurar os seus retalhos de volta. Sabe aquela ideia de festa junina que você remenda uma coisa em cima da outra? Eles vestiam farrapos, daí a lógica. Quando o movimento é bem sucedido em tomar a capital, em tomar o controle do Rio Grande do Sul, vai haver mais adesão a eles, porque aí ele mostra que dá para fazer, é possível, tem sucesso no negócio. O governo vai tentar reprimi-los, mas a elite gaúcha está muito bem articulada, está muito bem municiada, controla as fronteiras, entra em choque com o governo regencial, centralizador, e aí ocorre uma adesão interessante. Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro vão se unir ao Bento Gonçalves e aos farrapos e vão levar mais soldados, mais tropas, entre eles vários imigrantes italianos que estão sendo liderados pelo Garibaldi. E aí eles vão resolver levar a ideia, exportar essa ideia para Santa Catarina. E eles derrubam o governo de Santa Catarina também e tomam o controle da área e faz a independência. E aí, de repente, no sul do Brasil surgem duas novas repúblicas. A República do Rio Grande do Sul, né? E a República de Santa Catarina. E elas têm até nomes bonitinhos, tá? A de Santa Catarina era chamada de República Juliana, tá? E a República Rio-Grandense, né? A República do Rio Grande do Sul, era chamada, tinha um outro nome, eu não vou me lembrar agora, daqui a pouquinho eu lembro, né? Daqui a pouquinho, que nem outra informação. Você vai ter a República de Santa Catarina e a República do Rio Grande do Sul. De repente, do nada, depuseram o poder. Derrubaram os caras. Ok? E o movimento cresce, ganha adesão, ganha gente, ganha fama, ganha notoriedade. Aí o Rio de Janeiro olha para os caras diferente. Nossa, agora a gente entendeu o tamanho do problema. Conforme o processo vai ocorrendo, a repressão a eles vai sendo aumentada pelo governo central, mas dentro das proporções que o governo pode aumentar. Por quê? Porque está em curso a cabanagem, está em curso a balaiada e o próprio poder central está batendo cabeça entre liberais e conservadores. Então, tipo, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Fora a crise econômica, tá? Nesse sentido, em 1838, a República Juliana Catarinense é declarada, porém, em 1840, ocorre o golpe da maioridade. E aí Dom Pedro II, aos 15 anos de idade, é colocado no poder. E aí ele, obviamente orientado pela elite intelectual, pelos deputados, senadores, né, os blocos liberais e conservadores, ele chama o Caxias e fala, ó, vai lá no sul, resolve o que dá para resolver. E aí o governo envia o Caxias em 42. O Caxias vai ter várias vitórias, vai conseguir recuperar, por exemplo, Santa Catarina, nesse contexto, né? Santa Catarina é retomada, o governo central incorpora eles de novo como província, eles perdem a sua independência. O próprio Garibaldi vai ter que abandonar o Brasil, vai embora, vai sair e vai para a Itália participar dos movimentos de unificação da Itália depois. O Garibaldi é chamado de herói dos dois mundos por causa disso, porque ele se envolveu nas rebeliões aqui e se envolveu no processo de unificação italiano lá, na Europa. Em 1845, finalmente, depois de muita articulação, muita negociação, o Caxias coloca fim à revolta farroupilha numa árdua negociação com os farrapos, tá? Foi tudo, tipo, ofereceram anistia geral para os farrapos, ofereceram a abolição para os escravos do Rio Grande do Sul que lutaram na farroupilha, ofereceram que eles não seriam punidos e perder terras. Então, tipo, tem um acordo articulado na elite gaúcha para se render, para aceitar voltar a ser parte do Brasil. É claro que o Caxias já estava impondo essa negociação numa condição de que, assim, ou era isso ou ele ia passar por cima, né? Ele vai fazer, ele vai retomar a área. Só que isso já acontece em 1845. Dom Pedro II já não tem mais 15 anos, ele tem 20. Entende? Ou seja, o processo da Revolução Farroupilha, ele se consolidou durante 10 anos. Durante 10 anos os caras foram outro país. É por isso que você tem tanto movimento separatista vindo das ideias do Sul. Eles têm esse histórico de que eles chegaram a ser parte de outra coisa em um determinado momento histórico. Então eles resgatam isso de memória com muita frequência, tá? Que é um debate extremamente válido e interessante.
Nada contra o processo. A questão é articular isso de uma forma que apresente um projeto, uma proposta e tudo mais. Mas está aqui as 5 rebeliões regenciais mais importantes da história. Gostou? Entendeu? Dá um feedback depois, ok? Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. E agora, nos próximos capítulos, vamos falar de golpe da maioridade e segundo reinado. Mas aí são cenas dos nossos próximos capítulos mesmo. Muito obrigado, aquele beijo, aquele abraço. Fui!